O tema é alicerces inabaláveis. Quem lembra da história dos três porquinhos? Quem lembra o nome dos três porquinhos? Eu também não lembro, mas está escrito aqui: o Heitor, o Cícero e o Prático. Isso, Heitor, Cícero e Prático. O primeiro porquinho, então, construiu uma casa de palha. Lembra? De madeira e palha. O outro, não, de palha, barro. O segundo construiu uma casa de madeira. E o terceiro construiu uma casa sólida, de alvenaria, sobre uma rocha. Aí o lobo mau veio e queria comer os três porquinhos, para fazer uma ceia de Natal, eu acho, com a sua alcateia. E aí o lobo mau foi lá e soprou na casa do primeiro, caiu tudo, ele correu para a casa do segundo, e ele foi lá e soprou também: eu vou pegar vocês, vou fazer um assado de vocês, vou pôr uma maçã na boca de vocês dois. E soprou e caiu a casa também, e eles correram para o último, que fez a casa de alvenaria sobre uma rocha, sobre um fundamento. E ele tentou entrar pela chaminé, mas eles estavam assando já poxa, o que um porco assa, né? Um milho, uma batata doce, coisa boa, né? Batata doce no fogo, né? É bom. E começou a queimar os pelos do lobo, ele teve que correr e foi lá fora, e sopra, e nada na casa caiu. E o lobo morreu sem fôlego. Estou inventando uma história nova. Ele colocou a data aqui, irmão, é bem antiga essa história, enfim. Mas o que eu achei legal, irmão, disso aqui? A história é bem emblemática, né? Cheia de lições, né? E isso aplica muito à nossa vida. E eu acho muito legal porque Jesus, ele trouxe essa ilustração de uma outra forma. Quando, em vez de usar a figura dos porquinhos, ele usou a figura de dois homens, dois construtores. Um construiu a sua casa sobre a areia e o outro construiu a sua casa sobre a rocha. E ali o Senhor Jesus ensina os seus discípulos e todos aqueles que estavam ouvindo ele, mas especialmente os seus discípulos, porque se trata de um dos últimos ensinos do Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha não foi todo mundo que estava lá. Jesus subiu e os seus discípulos foram atrás dele para estar com ele. E lá na montanha o Senhor Jesus compartilhou esse sermão em cima do monte. E aqui é um dos finalmente assim do Sermão da Montanha. Eu acho muito, muito, muito poderoso. Então ele traz essa questão, né? Então todos os anos a nossa liderança, o pastor Paulo, a pastora Rebeca, eles entram no processo de oração, de jejum, buscando ao Senhor por um tema para a igreja. Alguns anos atrás, cada igreja desenvolvia o seu tema local, né? E talvez 4 ou 5 anos atrás, né, amor? Quando deu essa mudança, 2017 e 2018, lembro muito bem, eles unificaram tudo e trouxeram tudo debaixo de uma direção só. Eu achei fantástica, achei maravilhoso. E todos os anos o Senhor tem ministrado no meu coração e o da Fran, e quando eles trazem um tema, a gente fala: cara, é isso que Deus quer falar com a gente. E eles trouxeram esse tema então do alicerces inabaláveis. O ano passado era: eu edificarei minha igreja. E foi muito poderoso, porque nós podemos observar, como eu falei no início aqui, todos nós, irmãos, crescemos. Se você olhar, eu gosto do salmo que fala: ensina-nos a contar os nossos dias. Então quando você olha para como você começou e olha para como você está acabando, não olhando para o que você tem, possuiu, conquistou, até pode ser, mas aquilo que o Senhor conquistou mais em você, aquilo que você conquistou mais no Senhor, aquilo que você construiu junto com o Senhor, e aquilo que o Senhor construiu em você, é maravilhoso, porque todos nós crescemos. Pastor, mas foi difícil, só levei lambada. Cresceu, amadureceu, no mínimo deixou de ser menino, porque lambada deixa de ser menino. Então é assim que as coisas acontecem. Então esse ano eles trouxeram alicerces inabaláveis, poderoso demais. Vamos para o texto, então ele já leu, mas eu vou ler de volta. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois. Então, como eu falei, só aqui já dá vontade de parar e falar, né? Porque aqui Jesus não deixa especificado alguém. Ele fala: todo aquele, é para tudo, para todo mundo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, está comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui o texto fala de dois construtores, dois tipos de pessoas que constroem as suas casas em alicerces diferentes. E aqui eu quero trazer a aplicação disso para a nossa vida. Então essa casa desse construtor é a sua vida. Pense que se você é um pai de família, a sua casa é a sua família, é a sua vida. E você é o pilar principal, pai, homem que está aqui, você é o pilar principal da sua casa. Você é o principal coluna de sustentação daquela casa. Depois disso, tem uma outra figura, que é a esposa, que também é uma das principais colunas de sustentação. Então os pais são colunas de sustentação, de direção, de segurança, de provisão, de amor, de cuidado, de afirmação, de identificação. Amém? Então essa casa é a tua casa, a tua vida, a tua família. Amém? Óbvio que você pode aplicar também, para de repente você é solteiro, mora com a sua mãe, com o seu pai, é a sua vida com Deus, pessoal, é o seu trabalho, a sua profissão, ou a sua convivência com a igreja, com os irmãos. Mas tanto no casado quanto solteiro ou solteira, eu creio que essa casa é o que você está edificando para habitar com o Senhor, é a sua vida com Deus. Amém? Estabelecemos então esse parâmetro, e vamos para esse primeiro ponto. Vamos analisar esse texto considerando algumas comparações que o Senhor Jesus fez. Primeiro, os dois homens ouviram a palavra de Cristo. Amém? Tanto um quanto o outro ouviu. Os dois ouviram. As duas pessoas ouviram Jesus compartilhar sua mensagem de fé, de arrependimento. Assim, ambas as pessoas mencionadas nessa palavra conheciam o caminho da salvação. Ambos ouviram o Evangelho. Ambos tiveram esse relacionamento com Ele. Então eu acho muito legal que ele fala, nessa aqui tem outras que ele fala diferente, que nessa parábola ele fala assim: estas minhas palavras. Não fala assim as palavras, ele fala as minhas palavras. Então o Senhor fala de um relacionamento mais íntimo, de algo que é realmente de dentro do coração dele, não é algo de fora, é de dentro de Cristo, para aqueles que estão ouvindo Ele. 2, ou melhor, a segunda comparação: os dois homens construíram suas casas. Foi construída. Agora, cada uma dessas pessoas construíram uma casa com base em seu entendimento do que Jesus disse. Jesus, lembre que uma das últimas conversas de Jesus no Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, começa. É um monte de coisa. Ali tem dinâmica do reino de Deus, ali tem estabelecimento do reino de Deus, tem valor do reino de Deus, tem como que acontece o reino de Deus. É incrível. O Sermão da Montanha é um dos mais poderosos da Bíblia. E finalmente ele chega aqui. Então os dois homens que estão ouvindo ali e construíram essa casa, construíram com base no que eles ouviram do Senhor, do que eles aprenderam do Senhor, do tempo que eles passam com o Senhor, ouvindo Ele. E nessa palavra é a imagem de uma vida, né? Ou seja, cada homem construiu uma vida a partir de como interpretou a mensagem de Jesus. Aquilo que eu falei, teu tempo de igreja, o que você já ouviu do Senhor, o que você já ouviu de pregações, de discipulado, de célula, de tudo que envolve a tua vida com Deus. Como você tem construído a sua vida? Então essa parábola fala disso aqui também. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica.
Deixa eu chamar a atenção para uma coisa, irmãos. Uma das coisas que eu creio que vai ficar muito exposto nos próximos anos, a profeta falou, usa no profético, amém. Uma das coisas que vai ficar clara nos próximos anos, é o tipo de construção que a gente tem feito, como nós temos construído a nossa vida com o Senhor, de que forma que nós estamos construindo. E aqui, eu creio que a principal luz que vai bater sobre isso e vai mostrar, sabe qual é? Quantas coisas nós responsabilizamos dos outros, quando a responsabilidade é nossa. Quantas coisas nós não estamos vivendo, porque nós esperávamos viver, mas não estamos vivendo, por quê? Porque nós não fomos responsáveis com o que é a nossa responsabilidade, e não de outro. Ah, é do pastor, é do líder, do fulano, é do não sei quem. Não, não, não. Tem coisa que a responsabilidade é sua. E como você edifica a sua casa, como você edifica a sua vida no Senhor, essa responsabilidade é sua. Amém? Não dá para terceirizar. É triste quando você conhece pessoas que vivem amargurada com um monte de gente, sempre todo mundo está culpado, a pessoa nunca tem culpa de nada. É impressionante. Uma vida não vai até um ponto e para. E principalmente a vida com Deus. E lembrando que nessa parábola a casa foi edificada na sua completude. Amém? Outra comparação, os dois homens construíram no mesmo local. O versículo 27 descreve uma tempestade muito forte. E a tempestade afetou as duas casas. Logo, elas devem ter sido construídas bem próximas uma da outra. Então você vê lá que veio a água, bateu nas duas casas. Então elas foram construídas no mesmo local. Essa parábola também é semelhante aos solos do semeador. E saiu o semeador a semear. A semente é a mesma. O semeador não regulou a semente, ele saiu semeando. Talvez você possa falar, mas o semeador que foi imprudente e jogou a semente sobre as pedras. Me responde uma coisa: Deus, quando entregou o seu filho Jesus, Ele entregou na expectativa de talvez você não aceitar, ou Ele entregou na sua totalidade porque Ele te ama? Me responde. Porque Ele te ama. Então a diferença não é a semente, a diferença é o solo. Então aqui não é a tempestade que bateu, ou a construção da casa em si, mas nessa comparação aqui no mesmo local, é para todo mundo. E aqui eu preciso falar algo para nós, só porque minha garganta está indo. Irmãos, coisas difíceis acontecem para todo mundo. Olha aqui para mim. Todo mundo. Se você veio para o Senhor achando que não vai acontecer coisas difíceis com você, se alguém falou para você, vem para Jesus que todos os seus problemas acabaram, não é verdade. Mentiram para você. A diferença é que agora você encontra a paz que transcende o entendimento do problema. A diferença é que agora você encontra uma solução onde não existe solução. A diferença está onde que você encontra segurança onde não há segurança. Você encontra o descanso onde não há descanso. Você encontra força onde só tem fraqueza. Você encontra água no deserto, rio no ermo, porque o Senhor assim disse que seria. Amém? Então a tempestade vai dar nos dois, irmão. Nos dois. Outra comparação, os dois homens construíram casas semelhantes. Aqui achei muito legal. Nada é dito sobre as casas serem diferentes. Eles usaram materiais semelhantes, provavelmente um design semelhante. Do lado de fora, essas duas pareciam semelhantes. Na verdade, elas eram tão parecidas que você não poderia diferenciá-las. Ou seja, por fora é fácil, irmãos, parecer que está sobre a rocha. Isso faz pensar na nossa vida.
A única diferença realmente está no fundamento. Eu acho muito forte o texto de Ezequiel, quando ele fala que ele vai mandar uma saraiva sobre a terra, e os alicerces dos construtores será exposto. A argamassa com que foi unida será exposto. E isso é muito profundo, irmãos, muito profundo, né? Talvez as mesmas janelas, o mesmo revestimento, o mesmo telhado, a mesma célula, mesmo discipulado, mesma luz, mesma fumacinha, mesmo ministério de louvor, mesma cidade, até mesmo discipulador, mesmo pastor, mesmo pastora, o mesmo Senhor Jesus, o mesmo Espírito Santo, é tudo o mesmo. Então veja como fica distante a possibilidade de culpar alguém, porque tudo está sendo disponível, está disponível. Temos palavra nessa igreja? Temos. Temos compromisso com essa palavra na igreja? Temos. Temos lugar para servir nessa igreja? Temos. Esse prédio não aguenta mais a gente. Por quê? Porque falta lugar para as crianças, faltou um monte de coisa. E Deus não parou de trazer pessoas para essa igreja. Deus não parou de trazer pessoas para serem transformadas nessa igreja. E estava vendo aqui no Ministério de Dança, está quase a nossa célula toda aqui das meninas. A sua célula, perdão. Ah não, quando é assim, coisa assim, a célula é nossa daí. Eu sou só o meu fardo é leve. Eu sou co-líder, você que é a líder, né? A célula da Fran, as meninas dançando. Sabe, outros irmãos chegaram na igreja aqui, sabe, chegaram arrebentado. Cara, estão vivendo algo poderoso, então Deus está fazendo. Aonde que fica exposto as coisas? Aqui é muito profundo e poderoso, irmão. Dá para. Eu falei, ou eu ministro a palavra um tópico por domingo, ou eu desenrolo toda num domingo só, porque dá vontade de falar muito sobre isso daqui. Então, a imagem de pessoas e como elas respondem de maneira diferente à mensagem do Evangelho. O Evangelho é muito simples. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 15:3: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a grande diferença está qual é o impacto que a mensagem do Evangelho causa na minha vida. Às vezes, irmãos, a gente vê pessoas querendo causar impacto na vida dos outros, mas não permite que o Evangelho cause impacto na vida deles. Começa a estudar a Bíblia, viram ISO 14000 bíblico. Não é, eles sentam na igreja, ouvem pregação para ficar, isso aí é calvinista, pelo amor de Deus, irmão, me ajude. Vai ganhar alma, vai discipular alguém, vai viver evangelho de verdade, cara, vai fazer algo para Jesus que realmente tenha valor eterno. E a única coisa que tem valor eterno são os tesouros em vaso de barro, que é o evangelho na vida de alguém que não conhece, e vive se enchendo de coisa, problema para todo mundo é problema, fulano é problema, mas não ganha uma alma para Jesus. Não discipulou ninguém, passou um ano e não fez nada para Jesus. Eu não preciso fazer nada para Jesus. Claro que não. Então somente o ama. Eu amo. E o que você tem feito com as palavras dele? Então fica exposto aqui como que o impacto do Evangelho é na vida da pessoa. A salvação envolve fé no Evangelho, mas também envolve arrependimento do pecado e uma disposição de entregar o senhorio e controle de Jesus Cristo, todo o controle ao Senhor Jesus Cristo da sua vida. Então assim, isso aqui é muito, muito sério, porque vai ficar exposto. Amém, irmão? Você crê em Jesus? Tem alguém que não crê em Jesus aqui? Levanta a mão. Fala, eu não vou levantar a mão, vocês vão me matar. Não, irmão, nós vamos tudo evangelizar você. Então,
as pessoas ouvem essa mensagem e reagem de maneira diferente. Independente de como uma pessoa possa reagir a isso, todos eles constroem suas vidas com base no que pensam que Jesus está dizendo. Todas as pessoas constroem suas casas no mesmo local, isto é, eles suportam as mesmas tempestades, trabalham nos mesmos empregos, ou não no mesmo emprego, mas nos mesmos empregos, fazem as mesmas coisas, vão às mesmas igrejas, ouvem a mesma pregação, vivem o mesmo tipo de vida, do lado de fora, é o que vivem. Você realmente não pode ver a diferença entre os ouvintes da mensagem. Óbvio que se nós pedir para o Alex ficar de pé aqui e colocar o Álvaro, nós vamos ver a diferença, né? Física. Agora, da vida de Deus, é só andando junto. É só andando junto. Segundo ponto, nós devemos considerar também os contrastes que o Senhor Jesus traz nessa palavra. Então, embora existam várias semelhanças, existem algumas diferenças muito importantes entre esses dois tipos de pessoas. E essas diferenças são dignas de nota. Um homem construiu a sua casa sobre areia. Vamos lá, este homem construiu sua casa com pouco preparo e planejamento. Fala preparo e planejamento. Eu quero trazer a mensagem, pastor Eibe, é a terceira vez que eu vejo ele ministrar, e trazendo tempo para a igreja. Encerramentos necessários. Que agonia sem a minha aliança. Encerramentos necessários, irmãos, de verdade, uma vida planejada, preparada para viver com o Senhor, com a direção de Deus, para o tempo de Deus, precisa ser planejada, e alguns encerramentos são necessários, mas nós vamos estar isso em um outro tempo. Então, essa pessoa que construiu a casa sobre a areia, foi sem preparo, ou com pouco preparo e pouco planejamento. Ele encontrou um lugar para sua casa e começou a construir. E ele construiu sobre a areia. A areia, ela é instável, sempre mudando e se movendo. Comece a observar os detalhes aqui. A areia não oferece estabilidade. A areia não é um bom lugar para construir uma casa. A areia nunca pode fornecer uma base sólida, pois ela por si só é solúvel, é dissolúvel, ela mexe. Então, nesse contexto, construir na areia fala de pessoas que ouvem o Evangelho, mas em vez de crer no Evangelho e desenvolver fé em Jesus, eles acreditam que podem construir suas vidas nas areias movediças da filosofia humana, sabedoria, opinião e conquistas religiosas, títulos, práticas. Eles se estribam nas obras e na justiça própria, no seu próprio jeito. Eles são movidos por aparências externas e religiosas, pela fé em si mesmos, ao invés da fé no Senhor Jesus Cristo. Pessoas que constroem na areia, ouvem o Evangelho e escolhem salvar a si mesmas. Isso aqui é fundo, mano. Ué, pastor, mas eu não tenho que salvar a mim mesmo? Não, quem te salva é Jesus. Você não tem como salvar a si mesmo. Abre um leque gigantesco aqui, irmão. Eles ouvem o Evangelho, acreditam em sua mensagem em geral, mas escolhem seguir a Deus do seu próprio jeito. Para eles, a sua palavra está aberta à interpretação. Aí, pastor, não deve ser assim? A palavra de Deus deve ser interpretada assim, com certeza, mas verdades absolutas do Evangelho, não tem como mexer nela. Não tem como mexer nela. Se Ele ordena que eles façam algo, eles obedecerão se quiserem. Se quiserem. Se não gostarem, não farão. Ou seja, é um evangelho seletivo. Eu vou selecionar o que eu quero obedecer e o que eu não quero. Casas construídas sobre areia. Eles constroem a casa de suas vidas com base na vontade própria, na autorrealização, na autossuficiência, na autossatisfação e na justiça própria. Eles constroem a casa de suas vidas com base na vontade própria, na autorrealização. Irmãos, o cara está dentro da igreja, sendo discipulado, pastoreado, estudando, fazendo tudo, está ali, ó.
mas no fundo, a motivação do seu coração é somente uma autorrealização, com os pés firmados, uma autossuficiência, trabalhando com a força da justiça própria. Isso aqui é muito forte. É um tapa, irmão, na rosca do ouvido. Eu só não vou fazer aquela cena para vocês não fazer meme de mim de volta. Povo para gostar de fazer meme de mim. Exemplos de casas construídas sobre areia são uma vida de oração fraca. Pastor, tem oração forte? É que tem umas coisas assim que está aqui que esses dias não explicar. O que é uma oração fraca? É uma oração que não tem poder. Não. É uma oração onde o seu coração não se conecta com aquele que você está orando. É uma oração que não há conexão com o alvo dela. É uma oração que está desligada do desejo do coração daquele com o qual você está conversando. Isso é uma oração fraca. Outra coisa que a Bíblia pode dizer que é uma oração fraca, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Ou seja, uma oração fraca seria uma oração de um injusto. Então, fraca ou inexistente, falta de leitura bíblica, casamentos rachados, relacionamentos estremecidos e fragilizados, falta de fé, mundanismo. A nossa igreja tem parede preta, tem luzinha, tem fumacinha, tem pouco, irmão. Se dependesse de mim, nós tínhamos um negócio louco aqui dentro. Eu gosto. Eu me converti numa igreja assim. Porque isso que tem a ver. Nós não conseguimos fazer isso, mas nós ainda vamos chegar nesse ponto. Então, só vai aparecer o que a gente quer que apareça. Por isso das paredes pretas, né? Agora, uma coisa é você ser moderno, sem ruga. Outra coisa é ser mundano e sujo. Sabe, esse papo de música do mundo. Deixa eu deixar claro uma coisa de música do mundo, irmãos. É proibido, pastor? Não. Mas eu vou deixar algo muito claro aqui para vocês, tá? Eu e a Fran pensamos da seguinte forma: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Música sai da onde? Da alma. Música toca onde? Na alma. Então o que você está ouvindo está bendizendo ao Senhor? Está entendendo? E outra coisa também, irmãos, aí é um estudo meu. Davi, eu quero que você prepare um louvor santo para mim. Beleza, eu vi uma música lá no Arraial do Filisteu, um arranjo lá nos Filisteus, que eu vou lá aprender com os filisteus como é que se faz. Os amalequitas têm um teclado muito top lá, ele faz um tchan, no teclado é um titi. Eu vou lá aprender com os amalequitas como que faz o titi. Para daí vir adorar o Senhor. Me responde uma coisa: quem é a fonte da sua inspiração de todas as coisas? Eu não vi Davi matar leão e urso aprendendo com amalequita ou filisteu. Eu vi Davi aprendendo a matar leão e urso porque ele adorava o seu Senhor no deserto. Então não se mistura as coisas, irmão. Isso é mundanismo. E as igrejas, para se permanecerem lotadas, elas estão negociando essas coisas. Não, irmão, sal é sal. Sal é sal. Sal salga. Amém, irmão? Compromissos pobres, frieza espiritual, avareza para contribuir e outras coisas semelhantes são sinais de casas que foram construídas sobre a areia. Provérbio 24:3 diz assim: com a sabedoria que se constrói a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Sabe por que muitas vezes nós construímos sobre a areia, irmão? Porque é fácil. Estava num grupo aqui, muita gente, era nacional. Daqui a pouco começaram a se pegar, irmão. E eu só observando, só olhando. E tal.
Aí entraram num assunto de Bíblia, de Jesus e Deus e tal. Eu falei: olha, irmãos, isso aqui é para quem é cristão e entende o que eu vou falar. Se você não é, só respeita a minha opinião. Você não é obrigado a gostar. Mas assim, o fato é que antes do nosso Senhor Jesus voltar, as coisas vão ficar estreitas. Vão estreitar, não vão ficar fáceis. E vai ficar exposto aqueles que caminharam e basearam a sua fé nas coisas fáceis. Vai ficar exposto. Pessoal, constroem as suas casas sobre areia porque é fácil, porque requer pouco esforço. Apenas uma pequena mudança aqui, uma pequena mudança ali, e eles podem convencer a si mesmos e a todos ao seu redor, pensando que estão certos com o Senhor. Eu não estou aqui condenando ninguém, irmão, não quero jogar um jugo sobre ninguém, mas eu quero trazer a consciência de nós mesmos para ser analisada diante do Senhor, porque o tema do nosso ano é alicerce inabalável. E vou te falar uma coisa, é que o benção do pastor David perdeu o esboço dele, mas eu pedi para ele fazer de volta. Anos atrás ele ministrou uma palavra sobre batendo nos alicerces, com base numa experiência que ele teve quando ele gerenciava a Latina ali, a autopista. Um engenheiro foi chamado para mexer numa ponte, eles tiveram que cavar o alicerce da ponte até o fundo, irmão. Pense, uma ponte, caminhão passando, eles tiveram que cavar um alicerce até lá, ou seja, mexer no alicerce vai dar trabalho. Não vai ser fácil. Requer esforço. As pessoas constroem na areia acreditando que podem fazer uma oração, assinar uma ficha, filiar-se a uma igreja e está tudo certo. Eu frequento a igreja, eu dou o meu dízimo, eu dou oferta. Não é só isso, irmãos. As pessoas constroem na areia, vão mais pelas aparências e pela conveniência, a velha política da boa vizinhança. Elas podem entrar hoje e sair amanhã, voltar no dia seguinte. Os construtores de areia, em última análise, têm fé em si mesmos. Quando Deus faz exigências aos construtores de areia e pede uma rendição total à sua vontade, eles dão desculpas. Jesus encontrou muito isso no ministério dele. Mostre-me alguém cheio de desculpas, de respostinhas prontas e afiadas na língua, que eu vou te mostrar uma pessoa que está construindo a sua casa sobre areia. Está ali, ó. A hora que vier a tempestade, a água. E eu não estou falando, irmão, assim, minha casa está sobre a rocha. Não, eu estou falando porque eu preciso checar os meus alicerces também. Eu estou pregando para mim essa mensagem também. É um mal de uma geração. Respostas prontas e afiadas que não tem nexo nenhum, só tem orgulho e arrogância. Tenho que responder, eu não posso ir por baixo. Não, irmão, isso é areia. Isso é areia. Lucas 9:57 diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Fala assim: bah! O evangelho do papai que te ama. Ah, meu papai me ama, eu sou amado do meu papai. Claro que é. Só que tem responsabilidade, pô. Caldo é grosso. O alicerce é fundo. Tem que cavar para chegar na rocha. Pessoas que constroem suas vidas com base na religião, na justiça própria, na falsa esperança, não servirão a
Deus. Eles não vão se sacrificar, porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e porque não amaram a sua vida até a morte. Testemunho da sua palavra que deram e porque não amaram a sua vida até a morte. Eles apenas andam pelo caminho fácil. Os construtores de areia gostam de resultados instantâneos, recompensas instantâneas, batidinha nas costas, satisfação instantânea e prazer instantâneo. São pessoas superficiais que amam as alturas, mas odeiam as profundezas. Estava falando sobre isso. Nós temos que voar sim, mas os nossos pés têm que estar firmes, irmão. Firme. Para poder voar. Amam as alturas, odeiam as profundezas. São quentes e em seguida são frios. Entram e saem. Uma hora estão em cima, depois estão por baixo. Outra coisa, outro detalhe a checar. Um homem construiu sua casa sobre a rocha. Agora fala de você. A palavra rocha se refere a um grande afloramento de rocha e fundação de pedra. Enquanto um homem construiu sua casa na areia, o outro cavava fundo. Enquanto um estava lá, enquanto um dos porquinhos construiu rapidinho, já estava morando na casinha dele de madeira, de palha e barro. O porquinho da casa de alvenaria estava só cavando os alicerces ainda. Ele estava vendo os outros festar. Ele estava vendo os outros porquinhos festar e para cima e para baixo e glória e bênção e posição e fazer e o outro cavando para ser, procurando o alicerce profundo. Mateus 16:15. Ao que Jesus perguntou: e vocês, que dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro: o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou para você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedra se refere à profissão de fé, a confissão de fé de Pedro nas palavras de Jesus e quem Jesus era. Não é o Pedro em si, a pessoa do Pedro, mas em quem o Pedro se firmou e em qual mensagem transformou Pedro. Essa é a pedra que Pedro está falando aqui, e esse é o fundamento que está lançado dos apóstolos também. Se constrói sobre a rocha, entende que só Jesus tem o poder para salvar as suas almas. Irmão, olha aqui para mim. Deixa eu sair um pouco do esboço. Olha aqui para mim. Quem é que serve a Jesus em alguma coisa, algum mistério, alguma coisa? Canta, louva, dança, pula, grita, evangeliza, faz discipulado, lidera a célula, é missionário, sei lá. Amém? Me responde uma coisa. Se Jesus fizer assim agora com a torneira da tua vida, você vai continuar fazendo? Você está vendo como assim fica difícil? Porque se você pensar bem, dá para continuar fazendo. Agora, qual vai ser o efeito disso? O que eu estou querendo dizer, irmãos? Entenda uma coisa. Quando você baseia a sua vida na rocha que é Jesus Cristo, você entende que nós não podemos fazer absolutamente nada sem o Senhor. Nada. Porque tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Tudo, quem sustenta todas as coisas é o Senhor, inclusive você, inclusive a mim. Então não há nada que você possa fazer mais efetivo
do que você estar com Jesus dentro do teu coração e ouvi-lo e desenvolver um relacionamento com Ele. João 14, os que constroem de rochas, né, os construtores de rocha, ouvem a sua palavra e conformam as suas vidas a ela. É fácil conformar nossa vida à palavra do Senhor? Fala aí, irmão. É fácil ou não? Não é. E quando Deus fala para você renunciar, para você entregar, para você deixar de viver o que você queria, para viver aquilo que o Senhor quer. Quando Ele fala para você tudo que você sabe, estudou, aprendeu, leu e pá, virou um monstro da sabedoria, não vai de nada, porque você virou sábio demais. Eu vou confundir a tua sabedoria agora. E aí? E aí, o que vai acontecer com a nossa vida? Ah, eu vou morrer. Aí se ofende com Deus. Os que constroem essa casa sobre a rocha, eles levam muito a sério João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Coisa simples. Eles levam muito a sério João 3,16. Primeiro versículo que você ensinou para o seu filho. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Leva muito a sério Mateus 11,28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta mensagem os atinge como um raio dentro do coração deles, cara. Como um fogo. Ela brilha em seus corações com absoluta clareza. Eles ouvem a verdade sobre Jesus, acreditam nela, eles o abraçam. Lembra da palavra? De abraçar Jesus, de vestir Jesus, de comer Jesus, de beber Jesus, lambando. Eles se entregam completamente, sem reservas. Sabe, irmãos, assim, eu creio que, como eu falei, eu queria ministrar essa mensagem mais domingo, porque já passou do tempo do nosso culto, e tem mais um período de ceia ainda, que eu queria muito ter. Mas assim, esses dias eu me peguei pensando, falando com o Senhor: Senhor, eu não estou enxergando direito, me ajuda a enxergar as minhas reservas. Você já se perguntou para você mesmo, olhando no espelho, o que você tem deixado de reserva? Ou vamos usar uma outra expressão para ficar mais claro: quais as coisas que você tem o pé atrás com o Senhor? A tua religiosidade vai responder de cara, já não tem nada de reserva com o Senhor. Calma, você é humano, tá? Você não está com uma asa voando, a outra tapando o seu rosto, a outra tapando os seus pés. Você é humano. As reservas que você tem, a calculadora que você usa para calcular se Deus é digno de você fazer aquilo que Ele pediu para você fazer. Falando sério, irmão, já fez isso? É sinistro, é sinistro. Essas palavras, os que constroem essa casa sobre a rocha, o que Deus diz a eles para fazerem na sua palavra, eles simplesmente fazem. O que Deus os avisa para não fazer, eles evitam. Eles pagam qualquer preço, andam por qualquer caminho e fazem tudo o que o Senhor lhes diz para fazer. Nada que o Senhor fala é relativo para eles. Tudo o que o Senhor fala é uma verdade absoluta. A casa construída sobre a rocha é construída por quem sabe que Deus merece o melhor. Eles se sacrificam, eles trabalham, eles fazem qualquer coisa para honrar o Senhor que eles amam, honram e obedecem. Eles pegam o texto de João 14,15 e tem como verdade absoluta: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A obediência do construtor de rochas, a palavra de Deus, prova que eles amam a Deus.
Os construtores sobre a rocha ouvem a palavra de Deus, o Evangelho, e fazem dele o alicerce de suas vidas. É assim que os redimidos sabem que são redimidos. Isso é forte. Tem mais um texto para ler, mas eu vou pular, senão vai ficar muito longo. 3. Devemos considerar as consequências. A parábola nos mostra que chuvas vieram, as enchentes vieram e ventos sopraram. E o interessante é que ela bateu da mesma intensidade nas duas casas. E o que nós vamos observar aqui? A casa que foi construída na areia não pôde enfrentar o julgamento fulminante de Deus e desabou. Aqui tem uma chave. Olha para mim, irmão. Por favor. Com amor e com carinho. Eu sei que o culto ficou bem longo. Mas é um esboço que eu preciso ministrar. E quero. Por que Deus entregou o teu filho Jesus? Por nós. Responde. Fala alguém aí. Porque Ele nos ama. E para nos salvar. Agora vem a outra pergunta. Nos salvar do quê? Não. Do inferno? Não. Para nos livrar da ira de Deus. Jesus morreu por nós, para nos livrar da ira de Deus. Não do inferno. Isso é consequência. Porque aí já é o julgamento, já é ira. Isso aqui eu preciso alertar, e essa voz profética tem que ser gritada, irmãos. Os tempos que vamos entrar, está sendo falado ano após ano, mês após mês. É muito provável que nós estamos entrando num tempo onde vai começar a soprar os ventos, vai começar a dar chuva, vai começar a dar tempestade. E aqueles que basearam a sua vida assim, só na bênção e na vitória, vão ter problema. Vão ter problema sério. E vão ficar muito ofendidos com Deus. Muito ofendidos com Deus. Por quê? Porque o alicerce vai ser exposto. E ele fala: grande foi a sua queda. A casa foi totalmente destruída, não sobrou nada, não sobrou nada de esperança, sonho, plano, esforço, obra, qualquer coisa. Tudo foi destruído e varrido, como se nunca tivesse existido. Pastor, Deus ama, Deus não faz essas coisas. I'm sorry, mas Ele faz. Me desculpe falar, ser o informante dessa verdade para você, mas Ele faz e fará, porque aquele que prometeu abalar as coisas abaláveis, mais uma vez promete que vai abalar aquilo que é abalável. Vai vir, está vindo, Hebreus 12, está vindo. Chegará um dia em que todos enfrentarão a Deus. As pessoas que confiam na religião, nas boas obras, em alguma oração que oraram, em alguma experiência emocional que tiveram, em alguma profissão que têm, em qualquer outra coisa, verão a casa que construíram desmoronar e cair diante do julgamento de Deus. A pessoa que constrói sua vida na areia passará a eternidade longe de Deus quando morrer e sem casa. Pronto, agora você anota aí. Ah, não é calvinista. Observe a palavra portanto no final do versículo 24. Essa palavra liga essa parábola aos versículos anteriores, Mateus 27, 21, 23, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meu Deus, gente. Essas pessoas enfrentarão a Deus
com todas as suas obras, seus atos de justiça própria, e serão expulsos da presença do Senhor. Eles chamaram Senhor, Senhor. Jesus é o Senhor deles. Deus não aceita pecadores no seu céu com base nas obras e do esforço humano. Deus aceita pecadores em seu céu apenas quando esse pecador está em um relacionamento de fé com aquele que purifica ele do seu pecado, Jesus Cristo. Não tem outro jeito, irmão. Não tem outro jeito. Olha só, deixa eu resumir isso aqui. Sabe aquela forma cristã fajuta? Aquela vida cristã fajuta, flácida, gelatinosa, fraca, não vai dar conta. Não vai dar conta, irmão. E você não pode ouvir essa mensagem assim: ai pastor, você está me ofendendo. Não, você tem que receber essa ofensa, essa ferida que Deus está fazendo, e criar dentro de você uma necessidade de cura. Senhor, se o Senhor está ferindo, o Senhor pode curar. Cura. Se o Senhor está batendo, é porque o Senhor está ensinando. Se o Senhor está corrigindo, é porque tem acerto para fazer. Se o bagulho está louco, é porque o Senhor quer deixar mais louco ainda. E eu quero estar firme nesse negócio todo. Não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai esfriar. 1 João 5,12: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E a casa construída na rocha passou pela mesma tempestade. A chuva, o dilúvio, o vento bateram na casa. A palavra bater significa golpear, atingir. Esta casa foi atacada, mas resistiu à tempestade que foi lançada contra ela. Esta casa pode ter sido abalada, mas não caiu. Isso não quer dizer que nós não vamos sentir. Tua vida está estabelecida na rocha, glória a Deus. Você tem vivido uma vida de rendição, de aprendizado, de quebrantamento, de busca, de entender que não é nada sem o Senhor. Que você tem sim que se esforçar, estudar, aprender, trabalhar, conquistar. Não tem problema nenhum disso tudo. Nenhum. Mas você entende que se não fosse o Senhor, você não estaria fazendo isso aí com sucesso. Você entende isso. Isso não quer dizer que nós não seremos abalados. Ou pelo menos tocados por isso tudo. Nós vamos ser tocados sim, mas vai ficar exposto do que nós somos feitos e em cima de quem nós somos feitos. Novamente essa casa ficou de pé porque foi construída na palavra de Deus, no Evangelho da graça. Esta casa ficou de pé porque o construtor cavou fundo e construiu algo maior do que ele. Esse construtor construiu sua casa na obra consumada do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Esse construtor acreditou no Evangelho. Esse construtor entendeu que Jesus morreu por seus pecados, ressuscitou dos mortos e tinha o poder de salvar qualquer um que cresce nele. Essa pessoa construiu sua vida em Jesus e foi aceita por Deus. Sabe, irmão, você pode se filiar à igreja e ainda assim ir para o inferno. Você pode ser batizado e ainda assim ir para o inferno. Agora entra as crises teológicas aí. Eu creio nisso aqui também. Você pode ser uma boa pessoa, pelo menos aos olhos das outras pessoas, e ainda assim ir para o inferno. Você pode construir sua casa na religião e ainda assim ir para o inferno. Você pode construir sua casa com base no ateísmo, sabedoria humana, filosofias humanas e qualquer outra coisa que você possa nomear, e você ainda morrerá e irá para o inferno. Mensagem que saiu dos púlpitos, né? Inferno. O povo tem medo de pregar falando de inferno, como se não existisse. Mas se você construir sua vida sobre a fé em Jesus Cristo e em sua morte e ressurreição, sua casa permanecerá de pé e você será salvo. Quem construiu sua casa na areia não pretendia, olha só isso aqui, quem construiu sua casa na areia não pretendia que essa caísse. Ele pensou que estava fazendo a coisa certa. Ele pensou que estava construindo uma casa que resistiria a qualquer coisa que viesse.
Ele tem confiança de que sua casa permanecerá de pé. Mas ele estava errado. Sua confiança não estava no Senhor, estava em si mesmo. Você entende como nós precisamos uns dos outros, irmãos? Você consegue perceber como a igreja precisa da igreja? Você consegue perceber como a vitalidade que está em nós compartilharmos a nossa vida com os outros? E os outros compartilhar da sua vida com a gente? A importância que tem de nós sermos discipulados, de ter alguém que mostre no nosso espelho retrovisor, no ponto cego, ó, cara, que não está legal. Ah, quem você pensa que é para falar isso da minha vida? Não, sou só seu irmão, cara. Eu sou apto a te admoestar. Mas se você não quer ser admoestado, tudo bem, me perdoe. Esse sangue na minha mão não vai ficar. Eu creio que o Senhor está trazendo um senso de responsabilidade muito grande para a igreja nesses próximos anos, irmãos. Muito grande. Mas pastor, e o avivamento para as nações, e o Brasil, o país do avivar as nações, pastor, você mesmo fala isso? Fala. Mas quem disse que o avivamento viria de uma igreja livre, leve, solta, do jeito que estava? Se de repente o avivamento vai vir de uma fé purificada embaixo de perseguição. Nunca vou esquecer daquele jantar que eu estava conversando com o Edilio. Ele falou assim: busque a perseguição para que a sua fé seja purificada. Mas pastor, lá na Indonésia, lá tem os muçulmanos islâmicos, eu não sei, aqui não tem isso, aqui a perseguição parece que vem dentro da própria igreja. Ele falou assim: busque a perseguição para que a sua fé seja purificada e vocês possam ser usados pelo Senhor. De repente não vai vir de uma igreja uau, super, ultra, mega livre, liberta e papai me ama. Vai vir do papai me santificou, papai me purificou, papai me passou pela fornalha. As minhas armas não são armas forjadas em foguinho de qualquer jeito, não. É forjada no fogo do coração de Deus. É forjada no fogo da paixão por Jesus. É temperada nas águas do Espírito. Não é uma vida religiosa, uma vida de religião, onde passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, não produzir nada, somente confusão. É uma vida que tem fruto. Essa é a lição de hoje, irmãos. Se você está construindo sua casa sobre qualquer coisa que não seja Jesus Cristo e o Evangelho, essa casa cairá. Essa casa cairá. Pode parecer resistente, os materiais podem estar bem, pode ser agradável aos olhos, todo mundo pode pensar que a casa está bem, mas se for construído sobre o fundamento errado, ela cairá. E quando cair, você estará perdido para sempre e passará a sua eternidade no fogo do inferno. Se fosse o esboço que eu preparei, estava acostumado. Agora, do pastor Paulo, irmão, está vendo como chacoalha? Está vendo como o gelatinoso fica exposto? Não pode, ninguém está filmando. Como o gelatinoso fica exposto. O flácido fica exposto quando leva uma dessa. Ai, que horror. Não é horror, é o fato, é a verdade do Evangelho. É a aspereza da cruz. É a ponta do prego. É o peso do madeiro. É o ardido do chicote. É isso. É isso. Todos aqui estamos construindo uma casa espiritual. Todos os dias você coloca tábuas, pregos, acrescenta cômodos, tenta melhorar a sua casa, independente do que você faça com a casa que você está construindo. O que mais importa é a fundação, são os alicerces. Certifique-se de que está construindo sobre Jesus Cristo e o Evangelho. Certifique-se que tua vida está sendo decidida pela palavra do Senhor, que a sua vida está sendo conduzida pelas renúncias do Evangelho de Cristo. Certifique-se que os seus sonhos, suas ambições estão baseadas na vontade de Deus. Certifique-se de que o que você tem feito e fez até o ano passado, e agora você está vendo em 2023, um ano novo, um monte de expectativa nova, se
vontade de Deus. Pastor, não sei se a vontade de Deus é ficar nessa igreja. Não, é você, não é a igreja. É você. Ah, mas eu sou a igreja. Tá bom, é você indivíduo. É que eu gosto de trazer isso, porque é impressionante, para que você sente a onda. É você, indivíduo, responsável pela tua vida, não o outro. Não o pastor, não o irmão, não o líder. Você, crente. Você. Olha, percebe. Sabe, se você percebeu hoje que está construindo sobre o alicerce errado, pode mudar. Você pode mudar, você pode vir a Jesus, Ele vai te salvar, vai te ajudar. Vai começar a construir sobre o alicerce correto. Não ignore, irmão, o que está sendo falado hoje aqui. Não ignore o que está sendo falado hoje nesse altar. Se você veio aqui, irmão, e está ouvindo isso, I'm sorry, de novo. Mas você ouviu porque Deus sabia que você está aqui. Simples. Está tudo na soberania de Deus. Tudo de acordo com a vontade dEle. Fique de pé, por gentileza. Olha o que o pastor escreveu. Há uma tempestade se aproximando, e sua casa está bem no meio do caminho. Quando a tempestade vier, as únicas casas que permanecerão de pé serão aquelas construídas sobre o sólido alicerce da palavra de Deus. Lembra que eu falei no começo? A sua vida pessoal com Deus, a sua vida com a sua identidade de filho de Deus. Se você é casado ou casada com seu cônjuge, como está? Como está sendo construído o teu casamento? Os princípios que regem o seu casamento são os seus princípios, ou os princípios do seu marido, ou os princípios da sua esposa, ou os princípios do meu filho, ou são os princípios da palavra de Deus? O chamado que você tem vivido é realmente o chamado de Deus na tua vida, ou é o teu chamado para Deus? Faça a pergunta. É o chamado de Deus para você, ou é o teu chamado teu para Deus? Faça essa pergunta. Não para mim, para Deus. Cheque os alicerces. Se você não tem certeza que seus alicerces são firmes e podem suportar qualquer embate, por favor, venha para Jesus, cara. Vem para Jesus. Chegou o tempo, irmão. Acabou o esboço e o tempo. Sério, de verdade mesmo, cara. Hoje eu estava conversando com a Fran, amor, quero passar uma régua num monte de coisa. Eu tô falando de mim, irmão, de mim. Eu não tenho vergonha de me expor. Eu preciso consertar coisas, eu preciso deixar as coisas retas. Aquelas coisas que eu insisto em arrastar comigo e que eu não curei ainda porque eu sou irresponsável. Não é porque fulano, não, é porque é irresponsável. Porque quando você se responsabiliza pela sua vida, você conserta ela, independente de quem errou ou de quem está errando, você conserta. Por quê? Porque o Senhor é soberano. Por quê? Porque nada mais importa a não ser Jesus. É importante fazer as coisas? É importante estudar, planejar, claro que é, mas não é mais importante do que o Senhor. Essa mensagem eu ouvi 400 vezes. Se está ouvindo de volta, porque ainda não teve efeito. E vamos ouvir 500, 600. Porque as muitas águas não podem apagar a chama do amor de Cristo por nós. Então Ele vai queimar, vai queimar, vai queimar. O Senhor tem chamado a sua igreja a ser igreja de fato.
A igreja brasileira ficou livre, leve, solta, fazendo tudo o que queria, da forma que queria, do jeito que queria. Talvez agora Deus está falando assim: agora vai ser do meu jeito, para vocês fazerem como eu quero que faça. De repente é isso que está acontecendo. E a forma que Deus vai agir, sei lá. Como disse um discípulo meu que está preparando uma mensagem muito top, né? Se não for de barco, vai de bucho. Achei sensacional, falando de Jonas, do cumprimento do chamado. Eu não é eu que vou pregar, ele que vai pregar. É muito boa. Deus vai fazer, irmão. Então eu quero que você, enquanto ouve essa música, mas assim, de verdade, não venha só pela emoção, não. Vai ter emoção? Vai. Mas não venha só por causa disso. Venha porque realmente tocou o teu coração. Enquanto eles ministram essa música, se você quiser entregar sua vida para Jesus, vem aqui para frente. Nós queremos orar por você. Se você, essa mensagem tocou no seu coração, você viu que a sua vida precisa de um alicerce de verdade, que é Jesus Cristo, o fundamento. Sai do teu lugar, vem aqui. Nós vamos estar cantando.